Gente, olha aqui a gente outra vez, né? Do Celi Sartori, nosso canal Eu Sou Etc. E quem eu trouxe hoje? Quem eu trouxe? Meu amigo Nosley. Eu! E aí, tudo bem, Lu? Nosley, como que você tá, Nosley? Conta pra nós. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí nessa luta desse momento meio estranho da vida, mas estamos levando, seguindo a vida e vamos que vamos. É isso aí. A vida tá sempre assim mesmo. Tem hora que tá ótimo, tem hora que tá ruim, mas segue. Segue. Sim. E a gente... Olha, tem um amigo que ele fala assim que a vida ela é que nem um eletrocardiograma, sabe? Enquanto tá fazendo isso, tá chique, porque o dia que ficar tudo igual, amigo, acabou. Não é show? Aí, ferrou. É isso aí. Aí, na hora que ficar assim, você já pode botar as mãozinhas aqui, ó. É, né? Aí encerrou o papo, então vamos viver que tá tudo certo. Gente, a gente tá aqui, né? Eu e Nosley, para falar para vocês a respeito da importância de estudar a nossa língua. Olha que vídeo chique esse! Você veja só? É. Mas assim, além de falar da importância, também a gente vai falar sobre você estudar numa boa. Você não pode pensar que gramática é uma coisa chata, não. Pode, Nosley? Não, e até porque não é, né, Lu? A gente sabe que, pô, a gente tá aí todo mundo falando língua portuguesa, a gente sabe disso, mas as pessoas falam assim, mas é que gramática é muito chata, é muito pesado. Não, você está usando a gramática o tempo todo e não percebe, né? Então, quando a gente começa a conversar sobre língua portuguesa, isso é uma coisa muito importante de falar, que, pô, a língua portuguesa ela pode ser divertida, ela pode ser leve, ela é para ser leve. Ela pode ser até uma forma de entretenimento, por que não, né? Por que não Sim. levar essa língua portuguesa no seu cotidiano, no seu dia a dia, de um jeito mais simples? Que acho que é o meu maior desafio. Eu levanto essa bandeira e tento carregar essa bandeira comigo quando eu trabalho com língua portuguesa, né? A gente está aqui conversando sobre língua portuguesa, está batendo papo, está todo mundo nos entendendo. Óbvio, a gente sabe que na hora de fazer uma prova tem alguns outros detalhes importantes. Mas quando a gente consegue começar a perceber o uso da língua e como ela é simples de ser usada, a gente vai ver a importância dela e que ela pode ser, sim, leve na maneira de se aprender. Quer ver um exemplo? Olha que coisa simples. E as pessoas levam um século para entender isso, Nosley. Você está lá na sua casa, não é? Sentadão lá na sala, sentadona na sala, assistindo uma TV, e tem uma vidraça enorme aqui do seu lado, faz de conta, tá tudo lindo lá, tem a vidraça, você assistindo a televisão. Aí você sai, vai até a cozinha pegar um copo de água, quando você volta, a vidraça está quebrada. Você fala, putz, quebraram a vidraça. Fala assim ou não fala? Fala assim, não fala? Agora, aí quando eu pergunto assim, por que você fala quebraram e não fala quebrou? A gente fala, olha, quebraram a vidraça, e agora? Por que a gente coloca esse verbo no plural? É simples, né? Porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe quem foi que fez essa ação. E aí você fala assim, entendi, então por isso que é um sujeito indeterminado. Viu que menino inteligente? Porque eu não sei nesse momento quem foi. Obviamente que depois, no contexto, eu posso descobrir quem foi, sei lá, o vizinho, a molecada na rua, não sei. Mas nesse primeiro momento, você vai ter essa indeterminação de quem fez a ação. Pronto! Aí a pessoa quer ficar decorando. Você não precisa decorar, você precisa pegar aquilo que você leu. Funciona assim na gramática. Tá, vamos botar no texto, no contexto, numa situação. Isso. Porque a gente usa. E a gente usa o tempo todo, né, Nosley? A gente usa, fala assim, nossa, falaram tanto de você naquela festa. Olha lá, para fazer uma fofoca, isso é chique, né? Olha, falaram de você! E todo mundo usa desse jeito. E justamente usa desse jeito porque não sabe quem foi. Ou não quer contar, né, Nosley? Porque você fala assim, olha, falaram tanto de você lá na festa que você quer contar o milagre, mas não quer dar o nome do santo. Pode ser. E é engraçado, porque isso é legal que você falou, porque às vezes a pessoa sabe quem foi, mas não quer falar. E aí você vai lembrar que quando você pegar o conceito de sujeito determinado, é exatamente isso, né? É aquele que não se pode determinar ou você não quer determinar. Exatamente por causa desse uso, né? O uso da fofoquinha aí, da intriga, né? Do fogo no parquinho. Então, é bem isso mesmo. Mas a questão é só essa. Se a pessoa, então, começar a estudar e perceber que estudar gramática não significa decorar um monte de nome difícil. E outra coisa que eu sempre falo para aluno, né, Nosley? Porque assim, 2 professores de português aqui, moçada. Só de quebra. Eu sempre falo para aluno, eu falo assim, gente, não fica decorando o nome, entende o nome. Vamos pegar esse exemplo que a gente deu. Por que ele chama in
indeterminado. Esse in é na frente para dizer que você não consegue determinar justamente porque você não sabe quem é. É só por isso. Exato. Então, se você entende... Não, aí eles trocam, né? Indeterminado com indefinido, com in, de tudo quanto é tipo. Não é assim. Você tem que avaliar. Por que a gente chama de indeterminado? Não é para decorar, é para saber. O grande lance é saber a aplicação, assim, sabe? Quando a gente consegue contextualizar, entender a aplicação de todo esse contexto gramatical, sintático, que seja dentro do nosso universo de comunicação. Você está falando de comunicação, né? A nossa língua é o nosso maior instrumento de comunicação. Óbvio, a gente também se comunica pelo próprio gestual, pelo olhar, pela entonação da voz, mas a língua em si, ela é um dos principais instrumentos de comunicação. E quando a gente consegue contextualizar, entender como que a gente usa essa comunicação, vai ficando mais leve, vai ficando mais simples. A gente vai desmistificando, vai tirando esse bando de nome da frente. E é bem isso que você falou, o nome ele é só uma consequência. O que importa é você saber o uso disso, como usar isso. Pô, eu estou usando aqui por causa desse momento, a situação me pede esse uso. Como essa situação de agora que a gente está mostrando, a situação pede esse uso. E aí o nome vem por causa disso, né? Exatamente. Por isso que adianta decorar. Se você quer decorar, você ou não consegue, ou confunde, ou mistura tudo, e é por isso que não vai dar certo. Agora, se você entendeu que indeterminar um sujeito significa ou você não querer dizer quem foi, ou simplesmente você não sabe quem foi, então eu não posso determinar, você aprende duas coisas. Primeiro, o vocabulário, né? Que você entende a palavra. E segundo, que você vai entender a aplicação do negócio, você vai entender como é que funciona. Olha que coisa maravilhosa, não é assim? É assim. Exatamente. Então, no final das contas, pode ser divertido se você puser, se você contar histórias, se você pegar aquela situação, não é? Pensar numa história, como a gente acabou de fazer, uma historinha bem simples, pode ser uma coisa bem tola. E aí você coloca aquela frase, aquela forma de falar que todo mundo usa o tempo todo, que pronto, você descobre o segredo da língua portuguesa. E será que é importante da língua portuguesa, Noslen? Tem um monte de... Não, pouco importante, né? Pouco importante, quase nada importante. A gente só depende dela para poder fazer quase que tudo na nossa vida. Já que nós somos aí pessoas que nascemos falando língua portuguesa, nós somos falantes nativos dessa língua, ela é parte da nossa identidade, né? Ela é parte de nós. Não tem como a gente se desvencilhar dessa língua. Por mais que você, eu gosto mais do inglês, eu gosto mais do francês, tudo bem. Gosto é uma coisa, mas que ela é importante para a sua comunicação, para a maneira de você viver. Tem uma coisa interessante que eu falo para a galera que sempre assim, a galera sempre fala, professor, interpretação de texto, porque tem um monte de nome para interpretação. Tem um monte de nome para interpretação de texto, mas mais importante do que os nomes da interpretação é você primeiro aprender a ler. Né? Ler os textos, compreender o texto e a partir dele conseguir fazer depois as inferências para fazer as relações de interpretação. E eu falo para a galera assim, a gente é permeado de texto o tempo todo. A gente tem texto em todo momento, né? Então, onde eu saio, estou na rua, tem placa de trânsito, tem não sei o quê, o semáforo é o próprio texto, né? O sinaleiro, não sei como que chama aí em São Paulo. Tanto faz. Então, tudo é texto, né? Toda a parte visual é texto. Então, pode ser texto verbal, não verbal. E aí, quando eu falo para as pessoas assim, olha, quando você aprende a ler bem o texto, você aprende a ler melhor o mundo que você vive. Consequentemente, se você aprende a ler e compreender e entender esse texto, você acaba entendendo melhor o mundo que você vive. E isso é verdade. As pessoas falam, nossa, que filosófico, mas não é. Não é filosófico, é meio óbvio, né? É vida. Se a gente está permeado de texto o tempo todo, quanto melhor eu faço a leitura desse mundo que eu tô, melhor eu vou viver, isso é fato, né? Então, e sabe uma coisa que a gente pôs em discussão, assim, só para compartilhar da sua informação? É que, assim, a gente ainda vive num mundo hoje que, além de a gente procurar entender o texto, a gente também tem que saber se ele é verdadeiro ou falso, porque a gente está fake news, né? Então, pensa na importância disso, porque, gente, ser enganado por fake news dá uma dor no nosso coração, né? Porque às vezes você lê uma coisa super importante, você fala assim, nossa, será que é verdade? Pensou assim, achamos a vacina da pandemia. Você fala, pô, cara, né? Aí você vai ver uma fake news. Nossa, velho, dá uma raiva, principalmente se você compartilhou aquilo, você se sente completo idiota. Então, o que o Noslen está falando é muito importante, não tem nada a ver com filosofia, não, gente. Tem saber, com a gente saber onde a gente vive, onde é que a gente está, quem nós somos, para onde a gente quer ir, é isso. Então, não é? Por isso que ele falou da sua identidade. Perfeito, show de bola. Exatamente.
Assim, hoje o mundo, tá todo mundo aí se comunicando pela internet, agora mais do que nunca, né, com todo esse processo. E aí a gente pode entrar um pouco mais até nessas questões de escritas de WhatsApp da vida, que a galera tá se comunicando, tá fazendo um Sim, monte de... tá tentando... Querendo ou não, a internet nesse momento ela aproxima de alguma forma, né? sim. Mas também tem toda a dinâmica. Eu costumo brincar com algumas coisas que a galera coloca no WhatsApp, né? Especialmente lá, grupo de trabalho. Antigamente a galera falava muito no grupo de trabalho, tá combinando para sair para almoçar. Aí o cara mandava assim, vamos comer, gente. E aí o cara, né, escrevia lá, vamos comer, gente. Beleza. Muita gente ia olhar essa frase, essa oração e falar, Ia ficar olha, estranho. tá meio estranho isso aqui, né? Porque vamos comer gente, eu posso pensar que você é um certo tipo de canibal. Um pequeno canibal. E aí, por quê? Nessa oração que a gente comunicou, mas é no WhatsApp, todo mundo entendeu. Olha, depende, se eu tô nesse WhatsApp, eu já não saio com você para almoçar, entendeu? Não é verdade? A sua informação pode não chegar como você queria. Essa que é a É, realidade. Não é porque você então fala assim, assim, você entendeu? Depende de cada um, é, né? Vai saber da cabeça do cidadão. ué. Então, quer dizer, nessa brincadeira aqui, né, no vamos comer, vírgula, gente, aí ok. Aí eu vou com você na boa, aí, né? Agora, vamos comer gente, fica meio estranho. E aí a pessoa pergunta, mas qual que é a diferença dessa vírgula antes do gente aí? É óbvio que eu vou estar aqui isolando o meu vocativo, né? Ou seja, vamos comer, gente, eu estou chamando as pessoas para ir comer comigo. Olha, chamando as pessoas. Se eu estou chamando, bom, então eu já sei que isso é o meu vocativo, é o termo que evoca, que chama. Então, o próprio nome já diz, né? Eu Estou falo chamando. isso, eu falo muito. Gente, vocativo não é aposto, porque a primeira confusão, né? É, Vocativo é de vocare, invocar, convocar, logo chamar. Então, se você está chamando a atenção da pessoa ou chamando por ela, você está invocando, convocando, logo tem que separar. Tem que tem que separar para ser, mostrar que você está exatamente. chamando e não que você está comendo. Agora também pode ser que, né? Mas... Pode ser, aí são outros 500. Aí são... Aí cada um por si, cada um com a sua mensagem, né? Mas você vê que diferença que faz a gente tirar uma vírgula por uma vírgula, não é? Pode aumentar seu dinheiro, pode diminuir seu dinheiro, não é assim também? Pode, Exatamente. pode. Pode. É só você andar com a vírgula para lá, a vírgula para cá, pronto, aumenta, diminui, você faz o diabo com vírgula. Então, a questão é você saber o que você está fazendo. Por isso que a gente está falando justamente o seguinte. Gente, estudem português, mas estudem de um jeito inteligente, do jeito que a gente está falando aqui. Pensa sempre numa situação. Não pensa que você tem que decorar regras, você tem que entender como funciona. Não é simples. Você não pode falar as mina foi, cara, não pode. Não fala isso. Porque assim, não é que maltrata a língua, né? Acaba consigo, né? Você vai acabar com você mesmo. Você perde qualquer possibilidade de ir com as minas. Eu acho. Sempre vai ter aquele que vai falar assim, mas também depende das minas, né? De fato, de fato. Também. Mas agora vamos combinar. Se você fala, né, as meninas saíram, ou as minas que sejam, as minas saíram, gente, até a mina X ou a mina Y vai gostar mais, sabia? Porque mulher gosta de homem que fala bonitinho. Gente, elas É verdade. gostam. Eu tô É verdade. falando, é sério, não é porque eu dou aula de português, é porque é sério. Dá Às mais vezes, se você não, credibilidade, não dá, Noslen? se você não tem charme, pelo menos se você se mostra um pouquinho mais garantido na maneira de comunicar, você também já tem um ponto a mais aí. Às vezes não precisa ser o saradinho. Tanto Né, glamour, né? olha só, olha a minha situação aqui, aí não tô mal na fita, não, amor. Você vê, tudo é comunicação nessa vida. E a gente está na era da comunicação, gente. É uma coisa maluca que tudo que a gente faz hoje gira em torno da comunicação. Não tem como você pensar que você não vai precisar se comunicar bem, porque está fora de cogitação. Fora. Aliás, a gente estava aqui conversando, né, Noslen? Como que a língua é importante para todos nós, independentemente da profissão que a gente veio escolher. Estou falando isso porque o nosso canal aqui, ele se baseia na profissão. Então, a gente está ajudando vocês aí a escolher uma profissão de uma forma mais consciente, de saber como é que funciona. A gente faz isso nos vídeos, Noslen. Como é que as pessoas
como é que tipo de habilidade, competência que a pessoa tem de ter para exercer determinada profissão, que tipo de graduação que ela pode fazer. Tem alguns até que trazem uma profissão que nem de graduação precisam, então, a depender da situação da pessoa, ela pode ter um caminho de começo, como que ela pode ingressar naquela profissão que ela escolheu, tudo isso a gente está fazendo. Agora, gente, se não tiver cartão de visita, é fogo, né? O cartão de visita é assim, é a sua comunicação. Esse é o cartão de visita, não é, Nozinha? A sua apresentação está aí. Exatamente. E olha só, Lu, uma coisa interessante que cada vez que a gente vai, assim, digamos, passando o tempo, a tecnologia vai chegando mais, a comunicação, ela nunca vai sair de moda. Ela nunca vai sair. Ela é essencial para qualquer tipo de profissão. Então, mesmo que eu não vá me expor para as pessoas, fazer tipo de trabalho que tenha que falar com alguém, mas eu preciso ter um mínimo de comunicação clara, objetiva, eu preciso saber me comunicar com os meus chefes, com os meus pares dentro do meu trabalho. Então, a comunicação em si, de modo geral, é uma habilidade que todo mundo precisa ter, todo mundo precisa dominar. Então, assim, eu não preciso falar tudo de forma rebuscada para impressionar as pessoas, mas eu preciso ser claro, objetivo, eu preciso me fazer entender. Eu já trabalhei com muitas pessoas que não sabiam se fazer entender. Então, a pessoa manda um WhatsApp ou um e-mail, você não consegue entender qual é a intenção da pessoa com o texto. Então, ela precisa se fazer entender, o mínimo, pelo menos, sabe? De poder falar e, olha, falar ou escrever e eu entender o que ela quis dizer. Então, por exemplo, uma má comunicação pode gerar um conflito interno dentro do trabalho. Então, você precisa saber isso. Né? Então, Nossa, e se parece gerar uma fofoca, então, aí piora, né? Aí que o exato, cara, exato. pronto. Mas o fulano falou, aí fica o telefone sem fio que não tem mais. Mas eu quis dizer tal coisa. Não, você não disse. Você quis, amigo, quis. Você quis Querer dizer, não é mas você poder, não disse isso. Então, é muito importante dominar a comunicação para qualquer profissão. Tá, eu vou trabalhar com TI, onde eu fico só no computador. TI é uma linguagem. Você tem que dominar a tua linguagem e a linguagem também que você vai usar com as pessoas para você conversar, para você dominar, para poder expressar o que está fazendo, entender o que o teu chefe pediu para você fazer. Então, essas coisas todas, cada vez mais, eu vejo que a comunicação ela nunca vai ser de moda. Pelo contrário, vai ser só ampliada dentro da nossa realidade, assim, dentro do nosso cotidiano. E para qualquer profissão, é importante, sim, dominar a sua língua, é importante, sim, se fazer entender. De modo claro, objetivo e de modo que as pessoas que não criem nenhuma rusga, né, nenhum ruído de comunicação. Não, perfeito. Você sabe que a gente fala da questão do profissional, porque tanto na atuação quanto na procura do emprego. Como que você se apresenta para uma entrevista de emprego? E a gente vê aí, né? O jovem que está ingressando em carreira profissional tem uma dificuldade tremenda de saber até se vestir. E isso é comunicação, viu, gente? Até saber de se vestir para uma entrevista. Não, a gente tem que saber que você tem que ir bem arrumado. Não é de terno e gravata, não é? E gel no cabelo necessariamente, assim, tudo maquiado. Não é esse o ponto. O ponto é sensacional. Mas essa cara também você não é empregado, não. Mas Ainda assim, bem no mínimo limpinho, né? Um sapato assim, apanhadinho, uma calça jeans, tá bom. Você sabe que esse ano aqui, agora no começo do ano, eu fundei uma ONG. Aliás, eu sou cofundadora de uma ONG. Legal. E a minha ONG chama-se Instituto Cartão de Embarque. O objetivo dela, Noslen, é ajudar os jovens a terem motivação para seguirem carreira, especialmente para estudar e saber que você sempre pode ser melhor do que você imaginou até aqui, sabe? Porque a gente vê o jovem muito desanimado, a depender da situação econômica da família também desanima, e tem que ser exatamente o contrário, gente. Não é? Tem que ser exatamente o contrário. Todo mundo tem potencial, então é em cima disso que a ONG trabalha. E um dos serviços que a gente presta, além do trabalho emocional, que está por trás disso que eu acabei de falar, a gente também tem ali um projeto voltado para ajudar essa moçada a ingressar no primeiro trabalho delas. E uma das coisas que a gente faz é ensinar justamente essa linguagem do primeiro contato no emprego, que tipo de roupa que ele tem de usar, que a pessoa tem de usar, na verdade, como se sentar, como falar, porque senão você fica lá, velho, vim buscar um trampo, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Tem de ter um mínimo de TI, a gente tem um professor que coordena essa parte, que vai dar um pouquinho de noção de TI para o pessoal. Então, assim, por que a gente está com essa preocupação? Exatamente o que eu acabei de falar, porque as pessoas estão desistindo, Noslen, estão desistindo.
E estudar português é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer, juntando aí com o processo de comunicação que a gente está levantando aqui, não é? Porque a comunicação é na linguagem? Sim. E como eu falei, é o seu cartão, não é? É o seu cartão. Veja que a ONG se chama Cartão de Embarque, que é justamente para o pessoal embarcar numa nova mentalidade mesmo, para seguir uma outra forma de pensar. E, gente, comunicação hoje é tudo. É tudo. Então, ele falou, uma prova é importante, mas e além da prova? Na sua vida, para a sua identidade, para a sua comunicação dentro do lugar onde você trabalha. Olha a coisa importante que a gente falou aí, né? E eu digo mais ainda, Lu, eu digo que a comunicação, a nossa maneira de dominar a língua, é também um empoderamento, né? Empoderamento das pessoas. Então, por exemplo, quando eu tenho alguém que estuda desde sempre, busca a língua portuguesa, domina a sua língua, se comunica bem, isso é empoderamento. É uma ferramenta de chegar no local de trabalho, até de posição. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei me expressar, eu sei me comunicar. Então, isso é empoderamento. Você consegue abrir portas dominando a sua língua, dominando a língua portuguesa, no nosso caso aqui. E não estou falando de fazer provas, não. Estou falando de realmente o uso dela no cotidiano ali com as pessoas. Sim, é o mínimo, então, quando você tem certeza né? do que você está fazendo, você fica mais empoderado disso. Você consegue ter em suas mãos mais certeza do que você está fazendo. Você não deixa de ser uma pessoa insegura. Porque às vezes as pessoas são inseguras quando não dominam a língua portuguesa. Muito, não sei se eu vou escrever casa com S ou com Z no e-mail para o meu chefe. Então, assim, quando você domina, você... Não, tô tranquilo, eu sei que é com S, vamos lá, vamos embora. Então, e se não souber, gente, a questão é dicionário, né? Aí é que entra a vontade, né? Se não souber, saber onde buscar também. Exato. Porque faz parte do conhecimento, do processo do conhecimento. Então, quando a gente tem isso, tudo é quase que um bastão mesmo, assim, ó, de empoderamento. Olha, eu sei o que estou fazendo, não tô de brincadeira. Até o rosto dele mudou, você viu como é que é? Mas é verdade o que a gente está falando, é muito sério, né? É porque tudo a gente pode conversar numa boa, mas é uma coisa muito séria. Porque isso que você falou da timidez, para eles aqui, é super importante. Porque o jovem tem muita timidez para falar, mas tem timidez porque não pratica, não é? Porque só usa aquela linguagem dos amigos, como a gente fala, né? E cheio de gíria, que é uma delícia usar gíria. Você não usa gíria, Noslen? Nós usa todas as gírias aqui. Exatamente, eu adoro gíria. Eu acho gíria uma coisa super expressiva. Falar é nós, eu adoro. Só que eu sei quando eu posso falar isso e quando eu não posso. Ah lá. Tamo junto. Tamo junto, exatamente. Mas a gente pode fazer isso, nada está proibido. A questão é que existem situações e situações. Ó, vou aproveitar para levantar outra lebre. Hoje tem muita gente indo para o empreendedorismo. Por que as pessoas estão indo para essa área? Simples, gente, porque é o nosso futuro. A gente está vendo o CLT indo por água abaixo. Não é assim, porque no Brasil existe emprego, não existe emprego, porque o presidente esquece isso aí. A gente está falando da situação no mundo e o que a tecnologia trouxe para nós. A gente vive hoje um mundo completamente diferente de poucos anos atrás, não é de muito tempo, não. Certo? Nós somos professores, a gente começou na lousa, não começou, Noslen? Sim. Na lousa. Aí você foi para a lousa branca, porque começou no giz, eu também comecei no giz. E ele é mais novo que eu, certamente. Não, se eu te contar que esse ano é o primeiro ano que eu estou trabalhando com lousa branca. Tá vendo? Eu acredito. Porque aqui, eu moro aqui em Curitiba, né? Aqui no Sul existe uma coisa conservadora a ponto de que os cursinhos aqui ainda usam quadro verde e giz. Então eu estava em cursinho até o ano passado. Tá. E esse ano que eu saí do cursinho, estou mais na internet e eu tenho uma escola, eu trabalho com terceirão lá porque eu gosto de sala de aula. Sim, então, precisa. E aí essa escola... A gente precisa disso, né, cara? Isso, precisa do contato. E aí essa escola tem quadro branco, né? Tem a lousa branca. Mas até o ano passado era, como a gente diz, cuspe e giz, né? Cheio de giz no corpo inteiro. Então, a gente, aqui em Curitiba tem muito disso ainda, assim, esse tradicionalismo, né? Então, aqui as escolas ainda não fizeram essa migração para a lousa branca, o que é, assim, eu acho ótimo, porque diminui remite, um monte de coisa aí, né? Um monte de coisa melhora, mas então é engraçado você falar, depois você da lousa verde foi para lousa branca, né? O primeiro ano que eu peguei lousa branca é esse agora. Para você ver. E ainda agora parou, né? Então, ó, a gente começou na lousa verde com o gizão, vamos lá.
fomos para branca, mas você também já passou disso aí faz tempo, porque a gente na internet, a gente vai para o tablet, a gente vai para a luz eletrônica, a gente vai para o ar, né? Porque as letras vão aparecendo no vídeo, mas, veja, é da lousa verde para essa realidade, certo? Porque o Nozem também tem o canal no YouTube, que é o canal dele, onde ele dá aula de português, diverte metade do mundo. Então, o que acontece? Ó, não é verdade? Aí lá o que acontece é que as letras vão aparecendo, não é assim, Noslen? É uma coisa louca. Então, É o meu croma aqui, ó. Exato, mas é porque a tecnologia trouxe isso. Mudou ou não mudou o conceito de dar aula só de fazer um vídeo diferente assim? Muda o conceito. E a gente precisa se adaptar, certo? A gente precisa se adaptar. Então, CLT, gente, não fica esperando, eu preciso muito do meu primeiro emprego. É assim, você precisa. Não deu? Vamos empreender. Até quando você vende doce na rua onde você mora, você está empreendendo. É assim que funciona. Quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas já ficam pensando em montar empresa. Não, não é assim. É tudo que você faz para você ganhar dinheiro por sua conta. E o mundo está precisando disso mesmo. Então, as mudanças são rápidas. Por isso que eu falei, não faz pouco tempo a gente estava na lousa verde, a gente foi para a branca, foi para o tablet. Eu já passei pela lousa eletrônica, pelo tablet, agora as letras vão aparecendo. E tudo isso pode acontecer. Então, é muita mudança dentro da mesma coisa. Então, o empreendedorismo está aí para a gente abraçar, não é para a gente reclamar. É o contrário, você constrói o seu futuro, certo? Isso. Bom, aí o povo resolveu fazer o marketing digital, Noslen. Aí o cara tem que ter autoridade para vender. E ele me escreve texto cheio de erro e coisa que você não consegue entender. E aí, amigo, Exato. Como é que a gente faz com isso? Exatamente. Olha, eu vou contar uma experiência minha. Assim. Eu tenho marketing digital que, na verdade, é uma empresa terceirizada que trabalha comigo. Então, beleza, estou lá, divulgo minha plataforma, né, profissionalzei.com.br, aquela coisa toda. Eles estão lá no Instagram fazendo postagem e vendendo os cursos da plataforma. E todos os e-mails e todas as postagens deles antes de ir para o ar tem que passar pela minha equipe de revisão. E assim, né, de se pensar que é até um absurdo, mas tem que passar. Porque, veja lá, todos eles são da área de marketing, publicidade, propaganda, tal. Eles estudam isso, língua portuguesa, mas precisa passar para a minha equipe, para ter um olhar dos professores de português da minha equipe, para ver se está tudo certo, para depois ir para o ar. Então, aí a pessoa fala assim, mas ele só tem essa preocupação porque ele é professor de português. Ó, não é não. Você pode ser professor de matemática, amigo. E se você quiser abrir um canal igual a ele, não é fazer como ele fez, você vai ter que fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Exatamente. Matemática não tem que fazer só os números certos, não, mas tem que ter o enunciado do exercício de modo correto também. Tem que mostrar que você sabe se comunicar. E saber se comunicar é, sim, escrever dentro da norma culta, não tem jeito. Você até pode usar ali um bordão teu, uma linguagem mais leve, mas tem que estar tudo certo. Por exemplo, eu falo lá sempre, fala moçada! E aí, volta e meia, vinha lá um e-mail, fala moçada sem a vírgula do vocativo. Eu ia falar, e a vírgula lá? Eu tenho que bater na tela, tem vírgula aqui, tem vírgula. Então, assim, é óbvio, eu trabalho com língua portuguesa, mas quem trabalha com história, geografia, matemática, química, biologia ou qualquer outra área tem que saber isso, tem que saber se informar. Porque, olha só, eu vou ser bem sincero. Quando eu chego no lugar e tem lá alguma coisa escrita de modo errado para vender, eu não compro. Mas é verdade! Porque, assim, é que nem o cara que fala que é advogado. Dá um medo de comprar o serviço vai dele. num restaurante e pega um cardápio cheio de erro de português. Fala, se errou no cardápio, que nem a gente vai errar na receita também. Tira toda a credibilidade da pessoa, não tira? Tira. É por isso que eu falo, a pessoa fala, eu sou advogado. Gente do céu, o cara é advogado e fala advogado, não dá para perdoar. Você não contrata esse cidadão, você contrata? Você não contrata. Não, o cara ainda vai ter que fazer lá uma petição para você e vai escrever. Não dá. Não, advogado não dá. Advogado não dá. Então, assim, se a pessoa que chama o outro de advogado já é mal vista, imagina o advogado que fala sou advogado. Por isso que eu falei que, assim, a linguagem adequada com correção, que é disso que nós estamos falando, né? Linguagem adequada à situação. Você vai procurar um emprego, você vai falar bonitinho, não precisa falar difícil, que nem ele falou, porque, aliás, a gente está na era do fácil. Quanto mais simples a linguagem, melhor, certo? Quanto mais simples, melhor. Porque o outro mais simples o objetivo, melhor. E aquilo que a gente está falando é para não falar as minas foi, gente. Não fala isso. Não fala. A não ser que você esteja com seus amigos e tal, e tirando. E aí eu adoro falar um velho, sabe?
Aí a pessoa fala assim, gente, eu nunca vi uma mulher na sua idade falando velho. Eu falo, adoro. Eu aprendi com meus filhos? Aprendi. A gente anda com a moçada, não anda? E a moçada ensina a gente também. A gente ensina, mas a gente aprende. Claro, E o isso tempo não todo. vai me proibir de falar gíria, de falar véi. Não é nem velho, é véi que eu gosto mais. Então, Véi, pensa. É, véi. véi, você tá maluco, véi? Ai, que legal isso. É super expressivo. Então, eu uso, eu gosto. Mas não quer dizer que se eu vou procurar um emprego ou se eu vou me apresentar professora Luciane, eu vou falar, e aí, velho? Não dá, não dá, não rola, porque E aí, aí, véi, nós viemos aqui para dar umas aulas de português. Jesus, tá vendo? Não vai colar, não vai colar. Então, é isso que a gente chama de nível de linguagem. Tá vendo como é fácil estudar português? É isso que a gente chama de nível de linguagem. Você vai usar um nível mais bonitinho numa situação e um nível mais descolado em outra situação. É isso. É, eu ainda posso falar que é variação linguística isso aí também, né? Que é o uso Chique, social, pode. o uso social da língua. Pronto, aí Pronto. é um dos 4 pilares da variação linguística que cai no Enem. Pronto, ali, ó. Aí, já deu uma aula de Enem já. Mas é verdade. É porque É, português é isso mesmo, né? Fica simples quando a gente entende como funciona. Nível é mais alto, mais baixo. Pensa nisso, pensa no sentido da palavra. Ser sim. variação da língua é porque você variou, ou seja, mudou o jeito de falar. É só isso. Simples, né, Exato. Enem? Não é? É simples para o Enem, simples para todo mundo, não é, Noslen? Super É simples. simples para o Enem, é simples para o Noslen, é simples para a Luciane. Rima tudo, viu que rimou tudo aqui? Mas é Mas isso é isso mesmo. mesmo. A gente tem que saber o tipo de linguagem e a correção. A correção faz a diferença, porque especialmente essa coisa do plural e do singular. Gente do céu, isso dá um nervo na gente, que só por Deus. Né? Não dá? Isso dá. É, Isso dá. e, Até porque quando não combina, né? Quando não combina, a conversa não acontece. Porque você não sabe do que a pessoa está falando. Então, a rola o gente ruído da comunicação, né? é o ruído, exatamente, exatamente. Então, gente, a gente está aqui justamente para falar isso para você, ó. Presta atenção, que é aquilo que nós falamos. Se você está numa terra de cego, com um olho só você é rei. Por que a gente fala isso? Porque a maioria não está nem aí para estudar português. Certo? A maioria não está nem aí. Se você está assistindo a esse vídeo aqui e viu como a gente falou, é simples, não é difícil, é só você entender os nomes das coisas e para que elas servem, colocar numa determinada situação, pronto, você já entendeu tudo. Não é simples assim? Exatamente. Simples assim. Muito fácil, simples. E quanto mais leve você conseguir olhar para isso, mais você vai conseguir dominar também. Porque acho uma coisa importante. As pessoas criam esse monstrinho da língua portuguesa. Mas É. não faça isso. Tire esse monstrinho da sua frente, olhe para ela de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, mais tranquila. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender melhor também essa língua portuguesa que é tão linda, tão bonita, tão maravilhosa e tão Rica, e rica. Então, assim, ó, não fica preocupado com um monte de nome, não. Só entende o nome e manda pau. Porque o Nosei tá cheio de razão, não é? Enxerga isso com simplicidade, com facilidade, que tudo vai dar certo. Não é o nome gramatical que faz a diferença, mas é como aquilo funciona. Certo, Noslen? Perfeito. Gente, acabar. Já acabou? Pois é, tá acabando. Não estava divertido? Foi bom demais, ó. A gente Foi bom demais. bateu o papo como se estivesse numa roda de amigos. Isso é bom, isso aí eu Só gostei, faltou a gostei. cervejinha aqui. A gente não pode falar essas coisas, né? Porque o povo quer processar. Não pode falar de bebida. Vamos tomar coca, então. Tá bom. Tomamos água, tá tudo certo. Tá tudo bem. Gente, foi um prazer conversar com você, Noslen. Foi Obrigado, ótimo. Muito obrigado, Lu. obrigada por você ter aceitado o convite. Agora você já sabe, se inscreve no nosso canal, aciona lá o sininho, né? Vai lá no canal do Noslen também, se você já não é inscrito. Né? Olha que nome diferente que você nunca vai esquecer. Fica fácil achar o canal dele. Aciona lá o sininho e se mantém informado sobre as profissões, certo? Ó, não esquece, para a gente fazer uma boa redação, além do nível de linguagem que a gente acabou de falar, além de você se preocupar com a correção, gente, se preocupa com o conteúdo. A gente está aqui num canal que está enchendo, eu estou enchendo vocês aí de informações polêmicas, de assuntos atuais, que é para que vocês fiquem atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta, porque como o Noslen disse,
a gente precisa saber onde a gente está, quem nós somos e em que mundo a gente vive. E é disso que os vídeos de atualidades tratam, tá? É exatamente disso que a gente está falando lá. Então, a gente veio falar sobre o racismo esses dias por causa do que aconteceu, tá? E não importa quando se assistir a esse vídeo, isso vai ficar valendo, certo? Porque é maneira de pensar, né? A gente falou sobre a importância do direito na nossa vida, que todo dia ele está aí. Então, tem um monte de coisa bacana para você ver lá. Corre lá, assiste aos vídeos. Tem até um pouquinho de nutrição. Gente, um abraço. Valeu, obrigado pelo Lusley. convite. Grande Beijão. abraço. Tchau.